Oi, pessoal! Hoje, dentro desse grande tema que é o trauma ortopédico, nós vamos conversar e discutir um pouco a avaliação no contexto hospitalar, o paciente na unidade de internação. Eu sou a Adriana Carvalho, sócia proprietária da NIAR, que é o Núcleo Especializado em Reabilitação Funcional. Trabalhei por muitos anos numa unidade de internação de trauma ortopédico, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP. E esse é um assunto realmente que eu gosto muito e fico muito à vontade para falar. O objetivo dessa aula é apontar os principais tópicos da avaliação fisioterapêutica após um trauma ortopédico no contexto hospitalar dentro da unidade de internação. Então, dentro desse conteúdo da aula de hoje, nós vamos abordar o contexto hospitalar, quando iniciar a fisioterapia, as fases da fixação da fratura. Aqui, a avaliação é um pouco diferente do ambulatório no sentido de que você conhece o caso do paciente, você estuda o prontuário e os exames antes de entrar em contato com o paciente. Então, esse primeiro momento é a visualização e estudo do prontuário e dos exames complementares. Num segundo momento, que você tem o contato com o paciente, então, anamnese, exame físico, para que a gente consiga chegar no diagnóstico cinético funcional. Então, nós vamos seguir mais ou menos esse roteiro. No contexto hospitalar, tem uma equipe multidisciplinar enorme. Então, o paciente está lá internado no leito dele e tem muitas pessoas que entram e saem do quarto. Então, fonoaudiólogo, equipe médica, psicólogos, nós, fisioterapeutas, a equipe de enfermagem, que é gigante, né? Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Uma hora entra um para o banho, outra hora entra alguém para fazer uma avaliação clínica. Então, são muitos profissionais entrando, saindo. Então, fica um ambiente bem agitado. É um paciente que está com acesso venoso para receber medicação, pode estar com sonda vesical, pode estar com bolsa de colostomia, pode estar restrito ao leito ou não. É um paciente que pode ter um acompanhante ou não. Então, realmente é um ambiente que fica bem conturbado, com bastante movimentação. Quanto ao SUS, né, que é a minha experiência maior, tem mais de um leito por quarto. Então, fica difícil a questão da privacidade, né? Quando você vai conversar e avaliar esse paciente, ele às vezes fica até meio um pouco tímido, um pouco receoso de te contar e de falar sobre a saúde dele por conta de toda essa movimentação ao redor. Então, a gente tenta, dentro desse contexto, isolar o máximo possível para ter uma conversa um pouco mais privativa. Esse artigo de 2021, ele traz algumas questões e algumas reflexões sobre o contexto hospitalar que eu gosto muito e eu trouxe para compartilhar com vocês. Então, eles dizem o seguinte: na nossa mentalidade, os hospitais estão muito focados na doença, na espera e nos leitos, o que resulta em uma atitude passiva. Especialmente para pacientes vulneráveis, passar tempo no hospital tem uma forte influência negativa no corpo humano e a cirurgia piora essa influência. E aí ele fecha trazendo uma reflexão que hoje é muito atual, que se fala muito, que há uma clara necessidade de ativação fora do quarto dos pacientes, a fim de incentivá-los a se levantarem e saírem da cama. Então essa imagem que eu trago aqui ilustra bem isso. Então o paciente ele entra após um trauma, claro, já debilitado, mas previamente, muitas vezes ele tinha uma condição física boa e uma vida muito ativa, e de repente ele se encontra num leito do hospital, onde ele permanece ali muito tempo, e ele sai desse contexto hospitalar numa condição muito pior que ele se encontrava
a qual ele se encontrava antes. Então, mais debilitado, com a necessidade de algum meio auxiliar ou com a necessidade de algum acompanhante. Então, realmente é uma condição que debilita essa pessoa, o contexto hospitalar. E qual o papel do fisioterapeuta nessa questão, nessa reflexão, né? A avaliação do fisioterapeuta para a gente conseguir chegar num diagnóstico cinético funcional bom e a partir daí conseguir prescrever exercícios, traz um papel fundamental junto à equipe multidisciplinar para liberar as atividades para esse paciente, não só dentro do quarto, mas como fora do quarto, né? Então, seja caminhar pelo corredor, seja sair da cama e ir ao banheiro sozinho. Então, são coisas simples, mas que dão uma certa movimentada mesmo na rotina dele nesse período que ele está internado, que muitas vezes é um período longo e se ele permanece no leito, então o déficit após a alta vai ser muito maior. Então, quando iniciar a fisioterapia, né? Qual o momento que o fisioterapeuta entra em ação e vai avaliar esse paciente nesse contexto? Diferente de outras áreas da ortopedia, na traumatologia, nós precisamos de um diagnóstico médico. Então, eu preciso saber quais são as fraturas que esse paciente apresenta, as lesões que esse paciente apresenta, antes de ter contato com ele, antes de avaliá-lo. Então, eu preciso entender lá no prontuário, lá nos exames complementares, o que aconteceu com esse indivíduo. E após esse diagnóstico médico, os responsáveis pelo caso, né, os médicos responsáveis, vão estabelecer uma conduta ortopédica. Após o diagnóstico médico e após a conduta ortopédica, então eu consigo avaliar esse paciente e estabelecer ali a nossa abordagem. Então, isso vai depender da integração entre as equipes cirúrgica e de reabilitação. Então, eu preciso estar em contato com essa equipe para conseguir entender o que eles vão fazer, o que eles fizeram e quais as restrições, possíveis restrições, intercorrências e quais programações cirúrgicas futuras esse indivíduo tem. A partir daí, eu consigo fazer uma abordagem muito mais, uma abordagem de sucesso. Esse momento, gente, que nós estamos dentro do hospital, facilita muita coisa, porque você tem contato direto com a equipe, todas as equipes, né, equipe multi, então você consegue acesso muito fácil a tudo isso, né, discutir o caso, olhar o exame, tudo. Então, as pessoas que trabalham no ambulatório costumam reclamar, no SUS principalmente, costumam reclamar e se queixar que o paciente vem sem exames, sem histórico, sem data de tudo que aconteceu, nem sempre ele lembra. E no contexto hospitalar, nós temos todas essas informações, então é muito rico em relação a informações e todos os detalhes do caso. Então a gente realmente é um ambiente assim muito completo para se trabalhar. Uma vez que eu já sei de tudo isso, eu dependo também, dependendo do funcionamento de cada instituição, do encaminhamento precoce do ortopedista para a fisioterapia. No serviço que eu trabalhei, que era o Sistema Único de Saúde, quem indicava fisioterapia para os pacientes eram os próprios fisioterapeutas. Então isso era muito interessante, porque nós não dependíamos de uma solicitação e um pedido médico para atender esses pacientes internados. Então, o fisioterapeuta da área, daquela área de cuidado, que indicava a fisioterapia para cada paciente internado ali. Essa autonomia realmente é muito boa, mas nem sempre é uma realidade, dependendo do serviço que você está inserido. Então, se depender desse encaminhamento médico, que seja o mais precoce possível. Quanto às fases da fixação da fratura, agora a gente vai começar a atuar, né, na nossa avaliação e ela pode acontecer em 2 momentos, essa nossa atuação. Ela pode acontecer na fase de controle de danos ou fase pré-operatória, né? Esse paciente está internado
ele está esperando para fazer uma cirurgia definitiva, ele fez ou ele fez uma fixação provisória e também está aguardando a cirurgia definitiva, e pode ser uma outra fase que é após a fixação definitiva. Então, tem esses dois momentos que a gente pode cuidar desse indivíduo internado. Aqui, então a gente traz essa reflexão, né, sobre essa divisão em fases, que eu escrevi um capítulo junto com duas colegas num livro em 2019, que é essa referência que eu trago aqui, e que a gente fala dessa abordagem da fisioterapia no trauma ortopédico e a gente divide a nossa atuação nessas duas fases, tá? Então, para quem tiver interesse, pode dar uma consultada nessa referência. E aí, algumas questões que você precisa pensar antes de avaliar esse paciente em ambas as fases. Então, a mobilização precoce, ela é recomendada? Ela é segura? Quando eu inicio? O que é permitido, né? O que eu posso fazer com esse paciente? A descarga de peso, ela é precoce? Ela é parcial? É sem carga? É total? E a marcha? Ele pode caminhar? Com qual meio auxiliar? Quais as orientações que eu devo dar a esse paciente? E eu tô aqui falando desse slide, e vocês devem estar pensando, mas Adriana, você está falando de tratamento? Essa aula não é de avaliação? Na verdade, gente, para você avaliar um paciente, você tem que conseguir e saber como tratá-lo. Porque no contexto hospitalar, você avalia e você trata ao mesmo tempo, né? Então, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, para eu avaliar bem um paciente, eu preciso saber como tratar bem tudo aquilo que ele apresenta e que ele traz pra gente, tá? Em relação ao prontuário, que pode ser eletrônico ou pode ser físico, aí depende da instituição que você está, e aos exames complementares. Então, esse paciente, como eu falei para vocês, é a primeira coisa, o primeiro contato com o caso dele vai ser aqui. O momento que você abre o prontuário e olha os exames, mas antes de vê-lo pessoalmente. Então, você vai coletar os dados do paciente, as informações sobre o trauma, todos os exames laboratoriais e radiográficos, então você vai ter acesso a tudo isso. Qual o diagnóstico médico que esse paciente tem e a conduta ortopédica escolhida para tratar o caso dele. Então, como vocês podem ver nessas imagens, né, tem uma imagem do momento da fratura, então, onde vocês conseguem observar as lesões que esse paciente apresenta, e depois já tem uma outra imagem com o momento que o paciente já foi operado, já fez a fixação definitiva. Então, a gente consegue ter acesso a tudo isso. Chegamos na anamnese. Então, finalmente, eu estou em contato com o paciente, eu entrei no quarto dele, eu vou conversar com ele, e aí eu vou coletar as informações, que pode ser com o paciente mesmo, ou com algum familiar ou acompanhante, porque nem sempre o paciente está em condições de te contar tudo o que aconteceu, né? Então, quem é esse paciente? Eu preciso entender quem é esse paciente, quais as queixas que ele traz, quais seus medos, quais as suas expectativas. Qual a idade que ele tem? Se ele tem alguma comorbidade, quais são? E a demanda funcional prévia que esse paciente tinha. Eu preciso saber tudo isso para conseguir direcionar a minha avaliação, para deixá-la bem otimizada e já fazer o que eu falei para vocês, que é avaliação e tratamento junto. Aqui, a gente não vai conseguir olhar o paciente, avaliar tudo, testar, fazer todos os testes especiais, testar. Não dá, gente. O paciente, ele tá internado. Às vezes, ele tá subnutrido porque ele não tá conseguindo se alimentar. Ele tá com dificuldade de dormir. É um paciente que muitas vezes tá com ansiedade, né? Com muitas questões ali que dificultam, enfim, o gasto energético muito grande. Então, você tem que poupar ao máximo esse paciente. Então, quando você chega e olha para ele, ele está exatamente assim, com curativo
Então, você não espere que vai encontrá-lo conseguindo ver, observar a lesão. Não, nem sempre. Então, muitas vezes a gente chega e o paciente está lá com um curativo enorme e você não vai ver o que está embaixo, né? A dica que eu dou é que muitas vezes a enfermagem vai fazer o curativo mais cedo, ou a equipe médica passa para ver o curativo e aí você pode acompanhar para ver como que estão essas lesões embaixo desse curativo, para entender quais cuidados você deve ter na hora da avaliação e do atendimento. Então, sempre que possível, olhar esse curativo aberto, tá? E aí você vai conseguir examinar se tem edema, como está o trofismo, né, do membro desse paciente. Olha essa imagem aqui que eu trago, né, da panturrilha. Olha a diferença de trofismo entre um lado e outro. Que mais? A força muscular. Como que eu avalio a força muscular nesses pacientes? Eu avalio a força de todos os músculos, seja membro superior ou seja membro inferior? Não, você vai ser o mais específico possível, né? Então, já dentro da sua proposta de exercício, você já consegue ver se ele vence a gravidade, se ele não vence. E aí você já tem uma ideia de qual é o grau de força que ele tem. Então, por isso eu insisto nessa questão da avaliação e tratamento junto, nesse contexto, para a gente poupar mesmo o nosso paciente nesse momento que ele está de muita vulnerabilidade e fragilidade. Agora, quanto ao exame físico, né, a gente também vai observar o posicionamento no leito, a mobilidade desse indivíduo no leito, se ele consegue fazer e realizar as transferências, se ele tem independência para fazer isso ou se precisa da ajuda de alguém, seja da equipe ou do acompanhante quando tem. E aí, para isso, tem algumas escalas que nos ajudam a guiar, como o índice de Bartel, por exemplo, que é um índice bem legal, uma ferramenta de avaliação de independência funcional nas atividades de vida diária. Então, dá para aplicar nesse contexto hospitalar. E ainda, dentro desse momento do exame físico, geralmente são pacientes que ou eles estão com algum meio auxiliar, ou eles estão com algum imobilizador, e aí você precisa avaliar se realmente há necessidade disso, se o meio auxiliar que ele está usando é o mais adequado ou não para ajustar, se aquele meio auxiliar está correto, né, a utilização. Que mais? Quanto aos imobilizadores também, se a colocação está adequada, se não está. E aí o paciente fica muito mais confortável depois que a gente avalia e corrige isso. Ainda nesse contexto, né, tem a avaliação da marcha e a avaliação da função. A avaliação da marcha, gente, nem sempre é só para o paciente que tem algum trauma, sofre algum trauma de membros inferiores, né? Mas, às vezes, aquele paciente que sofreu um trauma dos membros superiores e ele fica imobilizado, muitas vezes um membro superior ou os dois membros superiores até, mesmo que ele não tenha nenhuma lesão nos membros inferiores, isso pode alterar o padrão de marcha dele. Então, a gente realmente precisa avaliar como está essa marcha e corrigir, tá? E a função, né? Então, esse paciente ali na hora da avaliação, ele vai te falar, olha, eu tenho escada na minha casa. Será que eu posso subir? Eu não sei, preciso avaliar. Então, você leva ele nesse ambiente, né? Como aqui na foto, paciente aqui com as muletas. Então, você leva ele até um ambiente, expõe ele, né, num ambiente assim que seja similar ao que ele está dizendo, e aí ele vai subir e vai descer, nesse caso, por exemplo. E aí você vai dizer se ele é capaz ou não, se ele pode fazer isso sozinho ou não, se ele vai fazer isso com acompanhante, tá? Mas antes de liberar, eu preciso avaliar. Bom, aqui é um caso para que vocês gravem quão importante é saber o tipo de fratura, o tipo de fixação, se esse indivíduo tem lesão de partes moles ou não, se ele tem lesões associadas ou não. Então, aqui é um caso de uma fratura exposta do fêmur, onde o paciente foi submetido a controle de danos num primeiro momento com um fixador externo,
como vocês podem ver aqui na imagem. Então, tem a imagem da fratura, tem a imagem com o fixador externo, e 10 dias depois, ela foi submetida à colocação de haste intramedular, que é a fixação definitiva, né? Quais foram os desafios nesse caso? No primeiro momento, quando você olha as imagens, uma fratura de fêmur, colocou o fixador externo, então nessa fase de controle de danos, ainda com o fixador externo, então você já pensa que você pode avaliar a amplitude de movimento do joelho, do quadril, dá para avaliar como estão as partes moles, mas você espera que seja relativamente tranquilo, e mesmo após a fixação definitiva, você também espera que seja tranquilo, tanto para ganhar amplitude de movimento, força, treino de marcha com carga parcial nessa fase após a fixação definitiva, porém, nem sempre é tão simples. Então, no caso dessa paciente, ela apresentava uma lesão de partes moles, tanto lateral quanto medial na coxa. Foi necessário um enxerto autólogo para a região da lateral da coxa, então ela retirou da região anterior da coxa contra a lateral. E ela tinha também, apresentava uma lesão do nervo ciático do mesmo lado da fratura. Então, tudo isso dificultou muito. Quando você lê o caso, é uma coisa, quando você recebe e entra para ver o paciente, outra coisa completamente diferente. Então, em relação à avaliação da amplitude de movimento, por exemplo, a gente tem que ser muito cuidadoso ali, porque você não pode dobrar demais o joelho, porque ela fez um enxerto. Então, tudo isso tem que ser olhado e considerado para que você não prejudique o seu paciente. Já nesse segundo caso, é um paciente com fratura proximal do húmero esquerdo que fez uma fixação definitiva com placa bloqueada. Então, sabendo, né, como tratar esse caso, lembra que para avaliar você tem que saber tratar. Então, sabendo como tratar, então eu sei que tudo bem avaliar a amplitude de movimento do ombro, de todos os movimentos do ombro, então elevação, rotação lateral, rotação medial, desde que sejam passivas nesse momento inicial enquanto ele está no hospital. Então, sabendo disso, eu consigo examinar esse paciente melhor, tá? Aqui mostra a via de acesso, delto peitoral, para fazer a cirurgia, as imagens radiográficas e as imagens clínicas. E além de toda essa avaliação que a gente faz nesse contexto hospitalar, então tem algumas avaliações específicas para cada tipo de fratura que vocês podem estudar. Eu trouxe aqui um exemplo de um estudo de 2021 para a fratura no quadril e ele traz algumas questões que são importantes avaliar no momento inicial, depois da fratura, ainda no contexto hospitalar. Por exemplo, a força do quadríceps com a extensão ativa do joelho, a dor do paciente. Então, hoje em dia a gente tem alguns guias específicos para cada fratura que nos ajudam nessa avaliação inicial. Então, gente, tudo isso que a gente está conversando aqui sobre avaliação é para chegar finalmente no diagnóstico cinético funcional. Então, após colher a história, a queixa, qual a limitação funcional esse paciente apresenta, a gente consegue, então, definir o plano terapêutico. Em resumo, o que eu gostaria que vocês levassem com vocês, assim, para a vida, esses desafios, né? São esses desafios do contexto hospitalar, que eles realmente são reais, eles estão aí, mas que sabendo driblar e entender acaba facilitando muito o nosso trabalho e a gente consegue ajudar muito esses doentes, esses pacientes. Iniciar a fisioterapia o mais precoce possível após essa conduta ortopédica. Então, eu já entro para avaliar e examinar esse paciente. As fases de controle de danos e pré-operatória e após a fixação definitiva são os momentos que a gente realmente entra para avaliar esse paciente. Não deixe para ver o seu paciente só após a fixação definitiva. Se você tem a possibilidade de avaliá-lo nesse momento, após controle de danos e na fase pré-operatória, perfeito, você vai ajudar demais. Nessa fase, após a fixação definitiva, ele já vai estar muito melhor se ele já começou a ser atendido antes. E a anamnese?
e o exame físico, não esqueçam que eles são realizados durante o atendimento, então é avaliação e tratamento, tudo junto, para a gente chegar nesse diagnóstico cinético funcional. Aqui algumas referências para vocês estudarem e aprofundarem conteúdo. Muito obrigada!